Outra perguntinha também básica aqui, a Regina Célia está perguntando o seguinte: o idoso pode fazer bariátrica? Aí é um questionamento muito amplo, né? Até se o jovem pode fazer bariátrica, porque as complicações são muito grandes. Então, são muito grandes, né, tem que ter muito cuidado. Idoso é mais risco ainda. O cara de 88 anos, de 80 anos fazer bariátrica, acho que o médico que ia aprovar isso deve ter, né? Não tem, né? Não tem indicação. O tempo médio brasileiro é 75 anos. Viu aí, Regina Célia? A sua resposta está aí, né? Não é aconselhável o idoso fazer bariátrica, não. Até para o jovem, né, doutor? Quanto mais para o idoso, né? Quando nós falamos aqui do Roberto, falamos sobre a herpes, né? Herpes, doutor herpes, o que mesmo? Zoster. Eu só conheci, é isso que eu falo, né? Como sou leigo no assunto, eu só conheci a herpes, que era aquela labial. Essa é o herpes simples. Então, eu tenho herpes simples e herpes zoster. Eu tenho certeza. Tem uma pessoa, semana passada, que falou comigo que teve esse problema de herpes, e eu desconhecia. Então, muitas vezes, você tem um problema e não sabe o que é. Eu mesmo, se acontecesse comigo, eu não ia saber o que era. Então, teve um problema de saúde, apareceu alguma coisa que é diferente, vamos procurar o atendimento médico. Vamos esquecer as pesquisas na internet. Pelo amor de Deus, tem idoso se automedicando. Eu vou voltar atrás, que eu sempre falo que eu assumo meus erros. Tá? Eu era um que chegava e ia pesquisar. E quando aconteceu um problema agora, eu encontrei 5 soluções. Quando eu cheguei ao médico, foi até uma médica, ela virou para mim: esse remédio que você tomou aqui, você falou que você não estava dormindo por isso, que esse remédio provoca isso, assim, 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 assim. Então, eu vou ficar, doutor, com a minha parte jurídica de defender o meu cliente, de médico não. Então, um conselho, entendeu? Para os familiares, tá? Não vamos também automedicar os nossos idosos. E os idosos, entendeu? Vamos procurar um médico para que seja feito um diagnóstico, entendeu? Correto. Porque senão você pode agravar, né? Um problema que tem, que você pode acabar agravando com medicamento. Com certeza. Precisa estudar muito para ser médico. Como para ser advogado, como para ser tudo. Doutor Paulo Marcelo, hoje o senhor atua no Hospital Doutor Beda, na Prefeitura, né? Isso. Atua na cidade de Macaé também. Isso. Tem uma clínica de atendimento lá em Macaé. A mesma clínica tem em Campos, tem em Macaé. Essa clínica do senhor atendimento aqui em Campos fica onde, doutor? Silva Arcos 42. É, né? Perto do Senaira. E em Macaé? Luiz Belegardi, perto do Hospital São João. Perto do Hospital São João. Em Macaé, o senhor está gostando lá? Tem 4 meses que o senhor está em Macaé. Está atendendo lá a população macaense lá, na parte de geriatria. Sim, é uma boa cidade. Voltar só no assunto aqui. Eu estou esfolhando o livro do senhor aqui, eu estou encantado com ele. Esse livro é meu, né, Dina? Esse livro é meu. Ficou aqui perto de mim, então esse livro é meu. Ele vai dedicar, ele trouxe para você, viu? Ele vai dedicar, né? Não, esse aqui já mostra grátis. É para mostrar. Quando fala de depressão e ansiedade, com um assunto nosso mais cedo aqui, né? Sinais de tratamento e suporte emocional. Como o idoso, quais sinais que o idoso começa a ter quando está entrando nesse quadro de depressão? O que acontece com o idoso para eles perceber que ele está entrando num quadro depressivo? Pode ser, às vezes, uma tristeza, embotamento, não querer falar com ninguém, não querer sair, não querer comer, alteração do sono, irritabilidade. Pode ser sintomas de um quadro depressivo. Aí, novamente, a gente volta na família, doutor. A gente fala lá atrás, quando a gente era criança, quando a gente era bebê, quando acontecia isso com a gente não estava se alimentando, quando a gente não estava comendo, eu também gosto de contar histórias que eu lembro da minha infância. Quando acontecia situações dessas, o pai da gente levava um médico, como o meu uma vez me levou com a minha mãe, e na volta até passou na rodoviária, a rodoviária velha que existe hoje, que tinha aquele túnel, né? Passou ali brincando comigo para mim me alegrar, e parou na rodoviária e comprou um carrinho para mim. Viemos para casa e deitei e ficou os dois do meu lado. Eu acho que o papai até dormiu um pouco, a mamãe dormiu hora nenhuma. Então, quando a gente estava com sinais de doença, os pais da gente faziam o quê? Levavam no médico. Então agora é na hora nossa. É a hora da família acordar, da família rever algumas coisas que estão acontecendo com nossos idosos. O idoso entrou nesse quadro que o doutor acabou de falar aqui. Vamos procurar o médico. Não vamos medicar em casa não, gente. Eu falo que eu estou pagando caro aqui uma situação
recente agora. E o poder público também, né? Aumentar a abordagem, né? O acesso, né? A esse tipo de tratamento, que é importante, porque a gente vê muita dificuldade, né, de acesso também, né? Eu acho que no nosso Brasil, tá? No Brasil, quando eu falo de Brasil, os idosos não têm o tratamento que teria porque que ter. há uma deficiência, tanto de pediatra como geriatra no mundo. No Brasil, principalmente, mas no mundo. Muito poucos em relação à população que precisa, tanto pediatra como geriatra. Agora, falando um pouco da nossa cidade, eu falo de um atendimento, eu estava falando com o Paulo Caetano semana passada aqui, do idoso chegar no local para ser atendido, e muitas vezes parece, chegou reclamação pra gente, eles estão fazendo favor pro idoso, então não, é obrigação. Eu acho que, período que eu tive como secretário, se eu não gostasse de tratar bem os idosos, eu tinha pedido para sair. A partir do momento que você tem um compromisso, a partir do momento que você é contratado da prefeitura, a partir do momento que você é concursado e recebe da prefeitura também, porque a gente fala do contrato, a gente fala também do concursado, também sou concursado, tá? Então... E o Estatuto do Idoso defende, né? Com certeza. O acesso à saúde, o acesso às situações econômicas, né? Eu só fico triste com o Estatuto do Idoso, na parte que eu entendo, que é as penas. Para cumprir, né? Se eu fosse legislador, tivesse o prazer de estar sentado naquela mesa lá, que na hora que fosse ser sugeridas as penas. O Brasil tem leis maravilhosas e cumprimento péssimo. Hoje, por exemplo, eu vi de um amigo meu, que é ligado à política, é até assessor de um vereador em Campos, que acompanha bastante, viu, doutor Gilson? Nosso podcast aqui acompanhou o mês de setembro todo. Já visto o tema Direito dos Idosos, setembro, mês do idoso, outubro, 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. Então, ele fez o requerimento pedindo um hospital para o idoso em Campos, específico para o idoso, um vereador de mandato, ele falou hoje. Deve sair nas mídias aí amanhã já o requerimento dele aí pedindo. Um vereador que assistiu o nosso programa e se sensibilizou aí. Entendeu? Então a gente vê que... dos níveis de tratamento. Né? O hospital... Está pedindo um hospital para o idoso. Propriamente então. Dito não, mas aumentar a demanda de atendimento. Nos doentes crônicos, né? Acamados, né? Que é uma demanda cada vez mais crescente que a gente vai ter. Então isso aí tem que ter realmente uma política muito voltada para isso, porque o grande problema hoje é o doente crônico. Porque o doente, para ficar no hospital, tratou a fase aguda e vai para casa. E para casa, como é que você trata? Um paciente com sonda, que precisa de fralda, que precisa de medicamento, né? Essa abordagem que tem que ser feita. Não criar o hospital. O hospital já tem. Para a fase aguda, para a fase crônica que a gente precisa. Deshospitalizar o paciente, entendeu? A filosofia é outra. Deshospitalizar, assim como tirar do asilo. Entendeu? E só pode ter certeza que vai ser uma bandeira também do programa nosso que a gente vai levantar. A partir de agora, tá? É o que o doutor acabou de falar. Se criar um hospital, e ele está na área, ele sabe o que precisa. Claro. Ele sabe. Então, a gente tem que acompanhar aquelas pessoas que entendem. Eu falo que... E a gente tem que parar de achar que tem que criar o hospital. A gente tem que normatizar a saúde. O político adora botar uma placa no hospital. Bota uma placa, aquela placa bonita. O negócio é como funciona, né? A parte interna, né? Para não ocorrer Gerir isso não, tem que saber. Existe toda uma sistematização para se tomar conta do hospital. Entendeu? Existe todo um programa mundial. Então não é só botar uma placa no hospital, pô. Tem que... Desde que ele entra na emergência, vai para a enfermaria, vai para a UTI. Então, tudo tem que funcionar. É a coisa mais complexa que tem no mundo, é um hospital. Porque ali tem nutrição, tem tecnologia, tem acolhimento. Então, é muito complexo. Então, não é só botar uma placa. Tem que, né, Gilson? Temos que trabalhar. Doutor Gilson, eu queria falar com o meu amigo Paulinho aqui. Paulinho, você tem alguma pergunta assim, específica para falar, para perguntar ao doutor Paulo Marcelo? Fica à vontade, Paulinho. Não tem nada, porque ele foi muito feliz, entendeu? Em tudo que explicou até agora. O que eu queria ouvir, já ouvi. E vou procurar fazer valer. A guarda é essa, porque você falou que tudo que ele ouviu, você ouviu. Eu não, vou impressar o doutor aqui. A gente não pode perder uma oportunidade dessa. Ímpar. O Diego Paes, perguntando quais exames de rotina os idosos devem fazer. Você já falou aqui sobre estar acompanhando, tem que fazer até para fazer atividade física, tem que ter um acompanhamento até para não deixar você fazer uma atividade, daqui a pouco você não pode fazer. Então, quais exames de rotina os idosos devem fazer? O exame de sangue tem que ser feito.
com todas as suas taxas, controlar as taxas, os exames voltados para os principais cânceres, tipos de câncer, uma mulher ginecológica, um homem de próstata, os exames cardiológicos, né, para pegar doenças, né, cardiológicas, que pode levar, porque a causa principal é o cardiovascular, é infarto, é AVC. Então é isso, exame de sangue, exame cardiológico, exame preventivo de câncer. São as doenças mais comuns, né? Aí a gente pega o diabetes, colesterol alto, infarto, o câncer, são as doenças mais comuns. O Luiz Roberto Brasileiro, o Dr. Paulo Marcelo, um médico muito atencioso. Brasileiro, ele quando chegou aqui, ele falou em Jesus. E quem fala em Jesus, e quando fala em Jesus e os olhos brilham, eu não tenho dúvida nenhuma não. Exerce a profissão muito atencioso. Acho até que ele está querendo roubar meus idosos, mas eu falei com ele desde o começo que os idosos são meus. Ele trata dos meus idosos, mas os idosos são meus. Só atendeu já o brasileiro, tá? O Luiz Roberto Brasileiro. Eu não vou ler aqui tudo que ele falou. Ele trabalhando, foi mordido, humilhante, a mão dele sangrou muito. E o senhor orientou ele no exame e tudo correu bem. Então, em nome do brasileiro, ele está agradecendo aqui. O brasileiro é um policial militar reformado, um subtenente, tenente, né? Tenente brasileiro. E como é bom te ver, a gratidão. Ele está agradecendo o senhor. Tá? Mas estou acabando de conhecer um pouquinho mais do Dr. Marcelo aqui, brasileiro. Ele é melhor do que a gente pensa. Ele é melhor. E esse é o primeiro convite. Ele aceitou. Eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. A gente vai tentar explorar tudo de bom que o doutor possa trazer pra gente. Eu tenho certeza que o senhor está trazendo com o coração. O senhor está trazendo que o senhor tem amor à profissão do senhor, amor pelos nossos idosos. E aqui, doutor, só pode ter certeza. O senhor está em uma bancada, todo mundo que está aqui não está fazendo com interesse nenhum. Está fazendo me ajudar. Eu falo sempre que o senhor contou a história do pai do senhor aqui, da mãe, que não teria condição de pagar a faculdade. Eu falo que eu sou filho de taxista, meu pai era taxista, e minha mãe dona de casa. Também tivemos dificuldade para pagar a faculdade, aí esse crédito educativo ajudou muito, tá? Mas direito, né? eu tenho certeza absoluta, entendeu? Que aquilo que o ensinamento que ele deu pra gente, entendeu? Valeu muito. Falo que na minha vida toda, e sempre comentava com os colegas quando estava nativa na Polícia Militar, que o maior medo da minha vida que tinha era desapontar meu pai e minha mãe. Onde meu pai ia, meu pai elogiava e falava, batia no peito e falava que tinha um filho policial. Só pensou se eu desviasse minha conduta. Então, eu tenho certeza onde eles estão, eu tenho certeza que eles estão no céu, tá? Eles estão lá falando assim, meu filho honrou o pai e mãe, né? Honrou. E vou honrar sempre, não tem dúvida nenhuma. Muitas vezes, a gente em algum momento até de palavra, não sei nem se seria essa palavra, falo que eu não tenho, tá? Não exerço mais esse sentimento. Mas no momento de raiva, a gente pensa até em fazer alguma coisa, entendeu? Mas aquela criação foi dada por ele, a gente fala assim, opa, se eu fizer isso aí, eu vou estar desapontando ele. Eu nunca vou desapontar. E além deles dois, eu tenho outra pessoa também que é super especial, que é meu Deus. Que a gente pode estar aqui conversando, pode estar enganando, a gente pode estar no dia a dia nosso, mentindo, mas vai mentir pro homem. A Deus não mente, não. Eu tenho certeza que quando ele vê tudo, sabe tudo. Conhece eu boto nosso a cabeça coração. no travesseiro. Conhece nosso assim, coração. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Eu falei que seria uma aula hoje, quando eu cheguei, que antes de chegar eu falei que seria uma aula. E só pode ter certeza que essa aula aí vai ficar no currículo nosso. Tá? Não, pretendo voltar mais vezes, se for convidado. Doutor, dentro do livro ainda, moradia e adaptação do ambiente para idosos. Aí, o que seria adaptar o ambiente para idoso? O que seria? O idoso tem que fazer a programação dele, onde ele quer envelhecer, né? Isso é importante. Às vezes tirar um idoso que está acostumado numa casa é muito complexo. Os filhos querem tirar para levar para casa dos filhos, mas isso causa um transtorno mental no idoso grande. Minha experiência fala isso. E o que eu falo é de estrutura, né? O banheiro, ter a barra de ferro para tomar banho, que pode ter uma tonteira, nos movimentos bruscos de levantar e abaixar, né? No vaso sanitário mais alto, com a barra de ferro também é importante. Evitar tapetes escorregadios na casa. Animais que trançam também entre as pernas dos idosos pode cair. A queda é o pior que pode existir para o idoso, né? Porque o índice de mortalidade aumenta muito depois da queda. E vem fratura de fêmur, vem acamado, e começam as complicações. Mesinha no meio da casa também, isso pode prejudicar bastante o idoso. Então são coisas, parecem bobas,
mas depois que cai e fratura é muito grave. Aí vai para o hospital, vai operar, volta acamado, aí fica dependente, aí vem uma cascata toda de tratamento. Então, essas pequenas alterações na estrutura da casa são importantes. E as adaptações são tão pouca coisa. Simples. E pode evitar um mal tão grande, né, doutor? Então é melhor prevenir do que remediar. Então, nós sabemos que o idoso chega a uma certa idade e fica com dificuldade de se locomover. Tá? A visão alterada, a audição ruim, a percepção, o reflexo já não é o mesmo. Então, qualquer coisinha pode cair, fraturar um fêmur, que é muito grave. Então é simples, família. É simples. Tá? Aquele andador que o pai seu comprou lá quando você era jovem. Você não caía, botava andador. Tá. O idoso não precisa de andador. Estou falando aqui com o idoso. O idoso não tem que ser tratado como criança, não. Tá? Eu falo uma vez, chegaram para mim falando assim, secretário, não tem que criar um asilo, não, mas podia criar uma creche para o idoso. O idoso não é criança, não. O idoso não quer creche, não. O idoso quer afeto. Quer a sua residência adaptada para que ele possa se locomover. Que é afeto familiar. Concordo plenamente com o senhor quando o senhor fala que muitas vezes os filhos querem tirar o idoso de sua residência, que ele viveu a vida toda. Tem um hábito ali, tudo e acostumado. levar para casa. O carinho do filho nessa hora até é importante. Os idosos não querem. Mas não tenha dúvida também. Se você tirar seu idoso, o nosso idoso, eu não vou falar seu, o nosso idoso, de dentro da onde ele convivia, você pode estar começando a matar o nosso idoso. Tá? Então não vamos deixar, vamos se adaptar. Tá? Quando eu falo em um poder público ajudar a família para resgatar os idosos para sua casa, é por isso mesmo. Tem filhos, o idoso tem 2 filhos, 2 trabalham, quem vai tomar conta? Tá? Aí nessa hora que entra o poder público. Se a família não tiver condição financeira, tá? Se a família não tiver uma condição de tratar, de botar uma pessoa para tomar conta, daquele que tomou conta dele, aquele que fez o Brasil chegar onde chegou, que trabalharam e fez por onde, eu falo que o idoso está entregando o Brasil. Bom, e nós estamos destruindo o Brasil. É a hora do poder público entrar. Aí a gente fala, vamos falar de Campos agora. O papel do cuidador, que é muito importante. A gente fala direto pro prefeito Vladimir, garotinho. Ajuda os idosos, não ir pro asilo, a voltar para dentro da sua casa. Eu sei o coração seu, eu te conheço muito bem, tá? E eu tenho certeza absoluta que você também defende essa causa, tá? Mas muitas coisas não chegam pro prefeito. Então, a gente pede a ele, vamos ajudar. E eu tenho certeza que ele vai ajudar. Então a família, quando tiver numa situação dessa, não tiver ninguém para ficar e não tiver condição financeira, vamos procurar o poder público. Aí sim, procurar o poder público. Não é aquela pessoa que tem condição de tomar conta do idoso, entendeu? Para um cadinho, eu vou procurar o poder público para ele tomar conta para mim. Não, eu sou contra isso.